Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que percorreis o mar e a terra, para fazer um prosélito, um discípulo. E depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, o discurso mais duro de Jesus. Mateus capítulo 23. Não saia daí. Aproveite esse momento, se inscreva no canal, a live já vai começar. Mande também para o grupo da sua família. Abençoe alguém com esse conteúdo. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada e essa já é a segunda série da leitura. Nós já lemos a Bíblia toda aqui no canal. Estamos lendo novamente. Não apenas lendo, mas lendo e explicando. Vamos para a leitura de Mateus capítulo 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Veja que aqui ele tem agora um público grande. Ele tem, além dos discípulos, uma multidão. E ele vai descer o cajado nos fariseus. Antes de começar, eu já vou lembrar você que eu mencionei lá atrás que Jesus gostava mais de estar na Galileia do que na Judéia. Porque na Galileia tinha coxos, cegos, aleijados, mulher que queria tocar nas suas vestes. Como a mulher samaritana, ele encontrou pessoas, encontrou o gadareno. Toda vez que Jesus estava fora da Judéia, ele encontrava pessoas que queriam a bênção. Na Judéia, até tinha um ou outro, mas tinha os fariseus, saduceus, tinha os mestres da lei, que pegavam no pé de Jesus o tempo todo. Jesus guarda tudo para descarregar aqui no capítulo 23. Presta atenção. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, ou seja, eles estão numa posição de honra, mas não são dignos dela. Todas as coisas, pois, que vos disserem e observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Dizem e não fazem, ou seja, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Eles são hipócritas. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Eu ouvi muitas histórias dos tempos antigos da Assembleia de Deus. Ouvi dizer que tinha pastores que proibiam de assistir televisão, mas eles tinham a televisão escondida dentro do armário. Quando os crentes chegavam para a visita, eles escondiam a televisão no armário. Né? Isso é hipocrisia. Colocam fardos pesados e eles nem querem movê-los, nem seus filhos. E fazem todas as obras a fim de que sejam vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. O que eram filactérios? Eram caixinhas com versículos bíblicos. Então eles andavam com, em vez de colocar um versículo da caixinha de promessa, ele colocava um papelão logo assim: Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, cheio de caixinhas de textos bíblicos, só por fora. De nada adianta você carregar a Bíblia por fora e não ter a Bíblia no seu coração, ok? Eles tinham a Bíblia, carregavam largos filactérios, olha como fala, palavra difícil, né? Eram caixinhas largas, para dizer que era mais santo do que os outros, a minha bagagem é maior. Contextualizando, meu currículo é maior, eu tenho doutorado, mestrado, pós-doutorado, tá? Cuidado, olha aqui meu diploma. Paraíba, está aqui meu cartão, né? Então eles eram apresentados, gostavam de mostrar que eles eram mais santos que os outros. Alargam as franjas das suas vestes, contextualizando. Nós temos que ter um paletó e gravata, nós temos que isso e aquilo. Gente, isso é tudo coisa de homem, né? É claro que nós devemos estar bem apresentados. Acho que hoje eu estou bonito aqui. É claro, mas isso não é a base da nossa santidade. Isso não é a base da santidade cristã, porque esses escribas
fariseus e hipócritas tinham tudo. A roupa deles era a melhor, mas a atitude deles era a pior. De nada adianta, eu não estou dizendo que você não deve andar bem vestido. Nós devemos, podemos e até devemos, né, nos apresentar da melhor maneira para cultuar o Senhor, dependendo do clima, do tempo, né, do nosso costume, né, que isso aqui não é Europa, mas nós não podemos tornar isso uma regra e querer que todos façam a mesma coisa. Senão nós seremos também hipócritas, né? Essas franjas são roupas adequadas para a religiosidade da época. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Chegou o doutor fulano, levanta daí. Né? Sai daí, João Neto. Chegou o doutor. Tudo bem, deixa eu ficar lá atrás. Vou ficar logo em pé que é melhor. E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi, mestre, mestre, eles gostam, né? Vós, porém, não quereis ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois seus irmãos. Esqueçam títulos, né? Esqueçam essas honrarias humanas. E a ninguém da terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Parece que Jesus estava profetizando, porque lá na frente, após o ano 100, né? Mais à frente um pouquinho, com a evolução do crescimento da igreja, com o crescimento da igreja, o bispo vai ser chamado de pai, e depois o bispo de Roma chamado de papai, e depois de papa. Pegou aí? Vou repetir. Na história da igreja, primeiro, em Atos 20 e 28, bispo, pastor e presbítero se referia à mesma pessoa, eram sinônimos. Conforme a igreja foi crescendo, o bispo alcançou proeminência, ele passou a ser o pastor de uma região, e o presbítero ou pastor era o pastor de uma igreja local. Tá? Mais à frente, com a evolução, com a queda de Roma, com Constantino, a igreja foi se institucionalizando, os bispos já eram chamados de pai. Mas alguém perguntou, quem vai pastorear os outros bispos? Aí o bispo de Roma era chamado de papai e depois de papa. Pegou aí? Então Jesus estava prevendo, ele disse, a ninguém chameis de pai, mas pai é o vosso pai que está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é Cristo, o Cristo. O maior entre vós será o servo. Vocês querem ser meus discípulos? Meus discípulos, sejam servos. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Esse é o ensino de Jesus. O do homem parece que é diferente. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. E nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Coloca um fardo difícil. Não pode isso, não pode aquilo. Mas onde está escrito? Que eu aprendi assim. E cadê na palavra? Quem não tem conteúdo, não tem Bíblia, começa a se basear em vários dogmas de homens. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, gosta de ir na casa dos outros, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso, sofrereis mais rigoroso juízo, né? Mais rigoroso juízo, se aproveitando das viúvas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, um discípulo. E depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Isso aqui é pesado. Jesus pegou pesado em Mateus 23, porque eles já vêm pegando no pé de Jesus desde o início. Isso aqui é o final do ministério de Jesus, ele já sabe que vai até a cruz, então ele fala tudo o que tem que falar. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isto nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está no altar, eles queriam dinheiro. Esse é devedor, cobrando do povo.
Insensatos cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Vocês deveriam ser santos e honrar o altar, porque é o altar que santifica a oferta, e não ao contrário, como muitos estão pregando aí, né? E quem dá mais é isso, e vamos lá, as fogueiras santas da vida. Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ei, você que não leu a Bíblia toda ainda, só leu Salmo 23, Salmo 91 e mais alguns 2 ou 3 versículos, e vive dizendo pela internet que o dízimo é coisa da antiga aliança. Você não conhece a Bíblia, que a Bíblia faz menção ao dízimo antes da lei existir, com Abraão e com Jacó. Então, tenho duas referências ao dízimo. Ah, mas Jesus não falou de dízimo. Você também não conhece a Bíblia. Mateus 23, 23. Jesus diz, fazei estas coisas, ou seja, continue dizimando, e não omitais aquelas. Não adianta nada você entregar o dízimo e não amar, não cuidar, não tratar as pessoas. Pegou aí? Então, Jesus não tirou o dízimo, porque o dízimo também não era da lei, era algo anterior à lei, é um princípio divino. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. O segredo está aí, o religioso é isso, ele coa o mosquito e o camelo, a corrupção, né, os acertos com a política, ele engole, mas estão coando os mosquitos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Fariseu cego. Jesus pega pesado. Esse é o discurso mais duro de Jesus em todo o seu ministério. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos, de morto, de toda a imundícia. Jesus está comparando o religioso com a cova, um sepulcro caiado. Meu Deus do céu, coisa terrível, né? Vamos lá. 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de quê? Cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Que discurso duro é Jesus pregando. Jesus não é pregador de rosas, é pregador de mensagem poderosa. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis, mas nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, o irmão de Caim, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em outra tradução, entre o alpendre e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir
sobre esta geração. E aqui eu disse que é o discurso mais duro de Jesus. E talvez esse aqui, o versículo mais triste da Bíblia. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Meu Deus. Deus ama tanto Jerusalém. Jerusalém está desenhada na palma das mãos de Jeová, está lá em Isaías. Pode uma mãe se esquecer do filho que ama, todavia eu não me esquecerei de ti, Jerusalém. Ezequiel 5,5, tu és Jerusalém. No meio da terra estás, entre as nações te coloquei. Jerusalém está no centro do planeta Terra, geograficamente falando. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Cidade de Davi, cidade do grande rei, cidade santa, cidade de ouro. Aí Jesus chega e é rejeitado pelos seus. Veio para que era seu e os seus não o receberam. E o discurso final de Jesus sobre a cidade é: eu estive lá em Nazaré, fui muito bem recebido. Estive em Caná, transformei água em vinho. Estive em Gadara, libertei um endemoniado de uma legião. Estive junto ao poço de Jacó e a samaritana, em meia hora de conversa, ela me chamou de Messias. Tu és o que a minha alma esperou. A samaritana reconheceu em pouco tempo que era ele. E vocês, Jerusalém, não me quiseram. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Versículo 38. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Em breve, Jesus voltará a segunda vez sobre Jerusalém, sobre o Monte das Oliveiras. Verão as suas mãos marcadas, verão aquele a quem traspassaram e dirão: bendito que vem em nome do Senhor. Aleluia. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada, vamos ler a Bíblia toda, e hoje nós lemos mais um capítulo de Mateus, Mateus capítulo 23, o discurso mais duro de Jesus e a palavra mais triste para Jerusalém. Senhor, obrigado pelos teus filhos que dedicaram esses 18 minutos para aprender a tua palavra. Guarde, proteja e livre os teus filhos do farisaísmo, da religiosidade e da hipocrisia. Abençoe o Brasil e abençoe Jerusalém. Haja paz sobre Jerusalém, cidade a qual em breve tu voltarás e te reconhecerá como Yeshua HaMashiach. Aleluia. Onde o Senhor reinará 1000 anos e onde o Senhor estabelecerá o teu reino. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Paz seja convosco.